Aí o recado aí que eu tenho que passar para vocês. Então, gravando a partir de agora a disciplina de análise de viabilidade econômica de projetos, última aula do dia 8 de dezembro de 2021. Presentes Railine, Marcelo, Camila e Luiz. Então, gente, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual que vocês querem primeiro? A boa, né? Manda a primeira. Eu não sei. Manda boa. A boa? A boa é que hoje é o último dia de aula, né? Essa aí não vale, não. Essa aí não vale, professor. Essa aí a gente estava preparado já. Tem que ser uma boa inesperada. Tipo, pá, essa é a melhor que eu encontrei para contrabalancear com a ruim. Eita, pega. Então vai ficar ruim, hein? Senhora. Agora vem a ruim. Sabem a tarefa 5 que eu passei para vocês? Foi a última? Que vocês fizeram, que vocês tiveram que analisar e emitir um parecer se aprovavam ou indicavam o projeto ou do sogro ou do chefe. Sabem essa atividade que eu acho que eu dei 2 semanas para vocês fazerem, vocês quebraram a cabeça aí, não serviu para nada, tá? Infelizmente, não serviu para nada. Vocês fizeram um trabalho em vão. Uai, professor, por quê? Você emitiu o parecer para quem? Para o chefe ou para o... Não, esse trabalho aí foi o que eu não fiz, porque foi naquela semana que os cachorros fugiu, lembra? Aí eu perdi o prazo dessa entrega aí. Eu entrei na aula, tu estava fazendo a correção, mas eu não cheguei a fazer a entrega desse trabalho. Na verdade, eu não entreguei o teu trabalho de mais umas 2 matérias nesse intervalo de tempo. Boa noite, Tainara. Boa noite. Boa noite. Então, não perdeu muito, Marcelo, porque, como eu falei, não serviu para nada, tá? Então, a Railine, a Camila, a Tainara, o Luiz, que fizeram o trabalho aí, infelizmente. Danou-se. E eu tenho prazo até quarta-feira que vem, que é dia 15, eu acho, para entregar os diários, quarta-feira que vem, dia 15. Mas eu acho que até o final de semana eu deixo os resultados lá, as notas lá no SIGA, antes que vocês me perguntem, né? Então eu vou disponibilizar, vou fechar os diários e vou deixar disponível lá no SIGA. Mas, infelizmente, essa última tarefa de vocês foi um trabalho em vão. Né? E isso significa o quê? Vamos reprovar? Vamos passar? O que vai acontecer? Não, o trabalho acadêmico de vocês, a análise de vocês foi correta, tá? Alguns deram umas deslizadas aí. No caso, o senhor queria que a gente dissesse qual deles a gente apoia? Se esse é o do sogro ou se é o do... Deixa eu entrar aqui na atividade para mim ver certinho e falar. Não, nem precisa entrar aí. Isso vocês fizeram. Me mandaram os pareceres. Alguns deram parecer favorável ao projeto A, outros ao B, mas essa questão é discutível, né? Porque a diferença da análise e dos indicadores de ambos os projetos, como eu comentei anteriormente, até na semana passada, que foi corrigido aqui, a diferença era mínima, né? Então, eu era mais favorável, eu até comentei com vocês que eu seria mais favorável ao projeto que tinha vida útil de 5 anos, porque ele chegava num determinado valor terminal com 2 anos de antecedência do que o outro projeto. Não lembro se é do sogro ou do chefe. Tá? Mas o que eu estou dizendo para vocês é que esse trabalho todo foi em vão, porque hoje aconteceu uma coisa que vocês assumiram o papel do analista de projetos da empresa, né?
E a diretoria, hoje à tarde, estava reunida para decidir, tá, vamos implantar o projeto. Eis que surge na sala, invadindo a reunião da diretoria, o diretor, o gerente financeiro. Disse, ó, pode cancelar tudo isso aí, pode engavetar os 2 projetos, não vamos fazer nada disso. Não vamos construir essa fábrica, gerar tantos empregos, nem essa fábrica e nem a outra. E não vamos produzir e nem nada. Vamos pegar esses 15 milhões que estão disponíveis aí e vamos aplicar num fundo de renda fixa, que eu já falei com o gerente do banco, que agora o fundo vai remunerar 90% da Selic, que agora está 9,25% ao ano, a partir das 5h30 da tarde de hoje, horário aqui do Mato Grosso. Não sabem por quê? Porque hoje a reunião do Comitê de Política Monetária, que começou ontem, terminou hoje, e hoje, depois do fechamento do mercado, eles anunciaram que a nova taxa básica de juros do Brasil passou de 7,75% ao ano, eles aumentaram em 1,5 pontos percentuais, e agora ela é de 9,25% ao ano, ou seja, maior do que a TMA exigida pela empresa lá. Lembram que lá no enunciado eu coloquei que, dado os resultados do balanço de 31 de dezembro, a empresa ficou com uma reserva de 15 milhões e ela estava disposta a investir num projeto no lado real da economia? E então, seu balanço foi de 31 de dezembro do ano passado, 2020, muito provavelmente esse resultado foi concretizado, tá? Lá por março de 2021. E lá por março de 2021, a nossa taxa básica estava em 2% ao ano. Então, a empresa com 15 milhões de resultado positivo, aplicar isso num fundo financeiro, de banco, renda fixa, tesouro direto, o que quer que seja, vocês já têm como calcular a taxa equivalente, né? Qual é a taxa equivalente de 2% ao ano ao mês, a taxa mês? Vai dar 0,4, uma coisa assim. Teria que calcular. Eu não vou calcular agora aqui, porque vocês têm como. É só voltar lá no início do nosso conteúdo e ver lá a fórmula de cálculo da taxa equivalente de ano para taxa mês. Então, a remuneração de aplicações em produtos financeiros no início do ano era muito pouco atraente. Então, seria natural que a diretoria dessa empresa anunciasse, olha, a gente está fazendo aí, aceitando propostas de projetos. Desde que a gente tenha um retorno mínimo de 9% ao ano, que é a TMA, que é muito superior a 2% ao ano, não é? A gente pode escolher um projeto, aí mandem as propostas. E o chefe e o sogro, os 2 projetos foram selecionados. Parece que eu fui meio vidente, assim, né? Quando eu propus o problema para vocês, a taxa estava lá na faixa dos 7,75, eu acho. Mas 9% ainda é o projeto, é viável. Agora, com a decisão de hoje, torna esse projeto não mais viável, né? Porque a remuneração de uma aplicação no mercado financeiro ela é superior à taxa mínima de atratividade de 9% desses projetos, desses 2 projetos que eu coloquei para vocês na tarefa 5. Então, percebam, gente, um empresário ou a empresa, a diretoria dessa empresa, numa situação dessa, vai construir uma fábrica, comprar máquinas, equipamentos, insumos, pagar impostos, pagar salários, tem problemas, às vezes, com consumidores, clientes, tem problemas com fornecedores, para, no final do ano, terem um retorno de 9%,
é muito mais fácil fazer uma aplicação financeira e ter lá um retorno de, sei lá, 80% da Selic, 90% da Selic, sem se incomodar. Por que eu estou dizendo isso tudo? Percebam o quão prejudicial é uma mínima elevação na taxa de juros básica da economia para os empreendedores do Brasil. Os empreendedores brasileiros deveriam ganhar uma estátua, deveria ter um feriado nacional do Dia do Empreendedor, porque não é fácil empreender nesse país. Olhem a volatilidade da nossa taxa básica de juros. Inviabilizou esse projeto que vocês analisaram. Quer vocês tenham dado parecer favorável para o projeto do sogro, quer do chefe, qualquer um desses projetos ia gerar renda, salários, né, e ia movimentar a economia. Agora, o que vai acontecer com esses 15 milhões da empresa vai aplicar lá no banco, e os bancos é que vão faturar. E aí é emprego que deixa de ser gerado, é produto que deixa de ser produzido e desaquece a economia real. Então... Só que eles vão aplicar esse dinheiro em investimento no banco, né, professor? Só que, por exemplo, o único banco que pode, digamos assim, estocar dinheiro é o Banco Central, né? Então não fica mais fácil para você obter crédito nos bancos? Porque o banco vai ter mais oferta, não é? Digamos assim. Não, veja, os bancos eles têm centenas de produtos financeiros. Com um volume desse de 15 milhões, se eu tivesse 15 milhões e ligasse para o gerente de qualquer banco aí, o gerente ia me oferecer os melhores produtos. Agora, se eu for ligar para o meu gerente e dizer, olha, eu quero aplicar aí R$ 1.500, ele vai dizer, Paulo, eu tenho esse fundo aqui, que rende tanto. Vai render menos, lógico. Mas com volumes, é o que a gente diz, quando o aplicador tem café no bule, os gerentes eles estão doidos para captar essa aplicação financeira, porque isso extrapola lá as cotas que o superintendente dele estipulou. Olha, esse mês você vai ter que captar tanto em aplicação de renda fixa. Eles têm cotas. E aí uma aplicação num volume desse de 15 milhões, ele vai oferecer a melhor taxa. Mas não tem nada a ver com o dinheiro lá do Banco Central, tá? Porque os bancos, esses 15 milhões, eles não podem reemprestar para um terceiro os mesmos 15 milhões. Por isso que tem o imposto compulsório. O banco é obrigado, eu não sei a quanto que está o compulsório hoje, mas deve estar em torno de 60%. Então, dos volumes que os bancos captam, eles são obrigados a depositarem no Banco Central 60%. Eu acho que deve estar, essa taxa sempre muda, tá? Eu não estou muito por dentro de quanto que ela está hoje, mas ela fica sempre em torno de 60%. O porquê esse imposto compulsório? Então, 60% de 15 milhões seria 6 milhões mais 3. Dos 15 milhões que o banco captar numa aplicação financeira dessas, ela só pode reemprestar para você, ou para a Railene, ou para a Camila, ou para a Tainara, no máximo 9 milhões. Os outros 6 milhões, acho que é o contrário, né? 60% de... 60%... não, só vai poder emprestar, é o contrário, só vai poder emprestar no máximo 6 milhões para vocês. Os outros 9 milhões vai ter que depositar no Banco Central, a título de imposto compulsório. E por que essa regra do Banco Central? É para limitar o poder de criação de moeda dos bancos. Os bancos têm esse poder de criar moeda, não? Vocês sabem, né? Ou não sabem? Quem que emite moeda no Brasil? O Tesouro Nacional, né? Através da Casa da Moeda, mas é o Tesouro Nacional, Banco Central.
Então, qualquer moeda, impressão de moeda, aí, se eu for xerocar uma nota. Foi apertar o microfone e apertei o botão errado. É o Banco Central, não é? Que emite moeda. A Casa da Moeda. É a Casa da Moeda. A Casa da Moeda, né, que é uma É empresa. a Casa da Moeda. Isso, é a Casa da Moeda, é verdade. O governo quer privatizar, mas eu acho que não vai conseguir, vai manter. Não. Mas é através da União, do Tesouro Nacional, junto com sob as regras lá do Banco Central, né? Então, se eu for pegar com essas máquinas de xerox modernas hoje, eu pegar um papel especial, for pegar uma nota de R$ 100, tirar uma cópia e cortar certinho assim, eu estou falsificando dinheiro, né? E isso é passível de prisão. Então, é crime você falsificar moeda. Só o Estado pode ter o poder de emitir moedas, mas os bancos têm a capacidade de criar moeda. E para limitar esse mecanismo de criação de moedas que é inerente aos bancos, é que o Banco Central estipula essas regras aí do imposto compulsório. Como que os bancos criam moeda? Eles não... Vou alertando aí, ou vou esclarecendo, eles não falsificam moeda, mas os bancos têm capacidade de criação, de multiplicação do poder da moeda. Querem ver um exemplo simples? Bem rapidinho, tá? Eu sou cliente do banco lá, que o Marcelo também é cliente, tá? E eu vou lá, faço um depósito de R$ 1.000 na minha conta. Aí eu deixo esses R$ 1.000 no banco, saio da agência, eu tenho um crédito de R$ 1.000 na minha conta, não tem? Tem. Tenho, né? Então eu posso sair no comércio aí, né? Utilizar lá meu cartão e eu tenho um crédito de R$ 1.000 na minha conta. Posso gastar esses R$ 1.000. O Marcelo está ferrado. Os cachorros dele fugiram, teve que mandar para o pet lá R$ 500 para tratamento de cada cachorro e ele precisa de R$ 1.000. Ele entra na mesma agência minha, fala com o gerente e o gerente empresta R$ 1.000 para ele, os mesmos R$ 1.000 que eu depositei lá. Então, o Marcelo sai da agência com R$ 1.000 no bolso, mas está com débito no banco, né? Mas ele, saindo da agência com R$ 1.000 no banco, qual é o poder de compra dele? R$ 1.000. R$ 1.000. E eu saio da agência também com R$ 1.000 de poder de compra. Ou seja, os mesmos R$ 1.000 geraram, através da intermediação financeira dos bancos, R$ 2.000 de poder de compra. Não interessa se você tem débito no banco e eu tenho crédito. O que importa é poder de compra que ambos temos. Ambos temos poder de compra de R$ 1.000. Então, R$ 1.000, né, aquelas 10 notinhas de 100 que eu depositei no banco, na agência lá, geraram um poder de compra de R$ 2.000. Isso é o poder de multiplicação da moeda dos bancos. Tem uma historinha lá de Santa Catarina, lá de dois sócios que foram lá para a cidade de Luiz Alves comprar 1 litro de cachaça lá, que a cachaça de Luiz Alves é considerada... Luiz Alves é uma cidadezinha perto de Blumenau, é considerada a melhor cachaça do Brasil. E eles saíram da cidade deles, foram lá comprar 1 litro de cachaça, que custava R$ 100, cada um entrou com R$ 50, entraram de sócio, compraram para voltar para a cidade deles e vender por R$ 2 a dose, digamos que um litro lá desse 100 doses, eles iam faturar R$ 200. Só que um dos dois sócios, ele foi com R$ 51 no bolso para fazer o negócio lá. E ele deu a parte dele de 50 e ele foi com R$ 52, né?
e o outro foi só com 50, né? E aí, no caminho de volta, um estava com R$ 0 no bolso e o outro estava com R$ 2 no bolso. E o plano deles era voltar para a cidade deles para vender cada dose de cachaça por R$ 2, e aí eles faturariam R$ 200, ou seja, 100% de lucro, dividiriam o lucro. Mas no caminho, aquele um que tinha R$ 2 no bolso lembrou: poxa, eu tenho R$ 2 aqui. Ô parceiro, quanto que nós vamos vender a dose de cachaça lá? Quando a gente chegar na nossa vila lá, R$ 2, né? Então, eu tenho R$ 2 aqui, então eu passo os dois para ti e você me passa uma dose, eu já tomo uma dose aqui. E aí, como tem que vender a mercadoria, o outro não tinha argumento para impedir, tudo bem, então tá. E pegou os R$ 2 do sócio dele e entregou uma dose da cachaça. Mas só que esse que vendeu a dose de cachaça, mais alguns passos aí, ele lembrou: poxa, agora eu estou com R$ 2 no bolso. Ô parceiro, quanto que é mesmo a dose da cachaça aí? É R$ 2 que nós vamos vender. Então, tá aqui, ó, R$ 2, me passa uma dose. E por aí foi, eles foram trocando os mesmos R$ 2. Imagina, quando eles chegaram na vila deles, imagina como estava o litrão de cachaça deles. Tinha terminado. Vazio e os dois caindo. Então, isso se chama de... É igual a dica de finança que eu dou. Você faz 2 cartões de crédito, um Mastercard e um Visa. Aí você coloca o Visa para fechar dia 5 e o Mastercard para fechar dia 15. Aí quando fechar a fatura do Visa, você paga ele com o Mastercard. Aí no outro mês, quando fechar a fatura do Mastercard, você paga com Visa. E assim você nunca mais paga a fatura de cartão de crédito. Ah, bom, tá bom. Vou até anotar aqui essa sua dica aí, quem sabe eu sigo. Essa dica é de ouro. Mas percebo, então, os bancos eles têm que se submeter a esse depósito compulsório no Banco Central. Isso aí não é coisa do Brasil, não, é do mundo inteiro. Para limitar a criação, o poder de criação de moedas dos bancos. E aí tem um outro fenômeno, que é essa do litrão de cachaça, é a velocidade da moeda, né? Quer dizer, aqueles R$ 2 circularam muito rapidamente de bolso em bolso, de modo a acabar com uma mercadoria que, a princípio, custaria R$ 200, né? Então, tem tudo isso. Mas o que eu queria comentar com vocês, e aquele susto inicial que eu dei para vocês, é que essa volatilidade na taxa de juros básica do Brasil, ela complica muito a vida dos empreendedores, de implementação de fato de projetos de empreendimento no lado real da economia, por conta de que eles inviabilizam projetos. E em inviabilizando, empregos deixam de ser gerados, produtos deixam de ser produzidos, e isso complica para a economia. Mas por que o Banco Central aumenta a taxa de juros básica aí? Eu devo ter dado algumas tarefas iniciais lá para vocês, tá? De valor, cálculo de prestações, não sei o quê. Então, ele aumenta a taxa de juros básico da economia, porque isso vai elevar a taxa Selic, ao contrário do que vocês leem aí em muitos sites. Podem olhar ali, taxa Selic hoje, ou taxa Selic, notícias. A maioria dos grandes sites, portais aí, inclusive essas grande mídia tradicional aí, eles vão estar anunciando em letras garrafais: governo aumenta a Selic. O governo não tem interferência nenhuma na Selic, a taxa Selic. O Copom, Comitê de Política Monetária, sim, que é composto por membros da equipe econômica, presidente do Banco Central, presidente e diretores do Banco do Brasil, Caixa Econômica, são lá umas 15, 20 pessoas que se reúnem de 45 em 45 dias para decidir qual é a taxa de juros que a União vai pagar sobre os títulos por ela, a União, emitidos.
basicamente as letras do Tesouro Nacional e as notas do Tesouro Nacional. Então, o Tesouro Nacional emite títulos, disponibiliza isso pela capilaridade do sistema financeiro nacional, que tem bancos em tudo que é cidadezinha, nas 5.700 cidades do Brasil, não em todas, óbvio. E os investidores, que podem ser vocês, né, vão lá, conversam com o gerente e compram cotas de um fundo que é lastreado nesses títulos. E nessas reuniões, a equipe econômica decide quanto de juros por ano a União vai pagar de remuneração para quem comprar esses títulos. Ah, mas e a taxa Selic? A taxa Selic é a abreviação de Serviço de Liquidação e Custódia, que é uma média, né, é uma empresa ali, que é uma média das negociações que acontecem com títulos, com fundos e principalmente daquele sistema interfinanceiro, as taxas que um banco cobra do outro para um emprestar dinheiro para o outro e vice-versa. Então, pelo sistema, no final do dia, é feita uma média que, por óbvio, tem que dar muito próxima da taxa do cupom, né? Hoje a taxa do cupom, ou a nossa taxa básica, foi definida em 9,25% ao ano. Não faz sentido um banco que for emprestar dinheiro para um outro banco exigir lá 12% de juros. Aí o banco emprestador vai dizer, não, essa taxa eu pego lá do Banco Central. Então, obrigatoriamente, a taxa básica do Copom, definida pelo Copom, ela sempre vai balizar a taxa Selic. Mas quem define a taxa Selic não é o governo, ao contrário do que as mídias aí, elas colocam nas manchetes. O governo, taxa Selic é resultado de negócios privados entre bancos também, e de diferentes taxas aí disponíveis no mercado. Mas essa volatilidade, por que eu digo volatilidade? Porque lembrar que lá em fevereiro desse ano, março desse ano, a nossa taxa básica era a menor da história, 2% ao ano. Olha o que fazem as empresas, 2% ao ano não compensa botar o dinheiro no mercado financeiro, compensa abrir uma filial, abrir mais uma indústria e, consequentemente, com essa decisão vai estar gerando emprego, vai estar produzindo mais. Agora, essa decisão, então vamos abrir uma fábrica de calçados aqui em Sinop. Essa decisão, essa fábrica não vai ser construída de um dia para o outro. O próprio projeto de viabilidade ele demora, às vezes, meses, né? Então, digamos que o resultado da empresa, com base no balanço de 31 de dezembro de 2020, ele tenha sido consolidado, divulgado lá, passou por auditoria, tá? Lá por fevereiro, final de fevereiro, março, temporada de balanços nos bancos, aí normalmente é abril, no caso do Brasil. Então, se em abril a diretoria tem essa informação do setor financeiro de que tem esse recurso, e eles têm que decidir o que fazer com esse recurso, com esse resultado, que no caso da tarefa 5, eu coloquei 15 milhões, eles têm que decidir, muito provavelmente eles chegariam, obviamente, à conclusão, olha, não adianta aplicar no banco que está vendendo muito pouco. Vamos investir em expandir o nosso negócio aqui. Mas qual é a taxa que nós exigimos, então, para fazer um investimento? E aí eles definiram lá 9%. Foi coincidência, tá? Eu não tenho bola de cristal, não sabia que no final da disciplina a taxa básica ia passar dos 9,25, tá? Embora já tivesse alguma suspeita que ela já estava em trajetória de alta. É a 7ª alta seguida, tá? Saiu dos 2, foi para 2 e pouquinho, agora está em 9,25% ao ano. Então, essa taxa de 9,25% por ano torna esses 2 projetos que vocês analisaram, tanto do sogro quanto do chefe, inviáveis, não compensam. Por isso é que eu disse, a péssima notícia é que o trabalho de vocês foi em vão.
vocês se assustaram, então significa que a nossa nota, nós não vamos ter nota, não. O trabalho de vocês, da maioria de vocês, foi excelente. Mas eu estou só chamando a atenção da como é complicado empreender no Brasil com essa volatilidade. Olha, e tem previsão, a próxima reunião do Copom é para meados de fevereiro, agora do ano que vem, e no comunicado ao mercado, o Banco Central já sinalizou que lá por fevereiro pode subir mais 1,5% a taxa. Aí nós estaríamos falando de uma taxa de 10,5%, 10,75%. É uma taxa de outro planeta. Tá? E só para efeitos de comparação, desde o ano passado, o mercado financeiro, de um modo geral, mundial, não do Brasil, eles estão de olho nas taxas, nas sinalizações do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, de se eles sinalizam que, eventualmente, eles vão, porque eles anunciaram no ano passado que eles só vão repensar a taxa básica de juros deles em setembro de 2023. Aí é que eles vão avaliar. E hoje ela está de entre 0 e 0,25% ao ano. E apesar de pandemia, e os Estados Unidos também vem passando por um processo de inflação que é a maior dos últimos 40 anos deles, né? 5% de inflação nos Estados Unidos é coisa de outro mundo. Eles não mexem na taxa básica de juros. Então, eu não sei, né, o que acontece, o que passa no Brasil, mas muito é pressão do setor financeiro, porque os bancos adoram quando as taxas de juros estão altas, que acontece isso que eu estou relatando para vocês. Os empresários deixam de investir e colocam o dinheiro nos bancos. Os bancos, desses 15 milhões que essa diretoria vai depositar num fundo aí aplicado num banco, você acha que o banco não vai morder uma boa parte desse rendimento? Vai. Então, tem muita pressão do setor financeiro, porque eu sou economista, eu considero que o nosso processo de inflação que nós estamos passando hoje, todo mundo critica o governo, só que lá atrás mandaram ficar em casa, a economia veio, a gente vê depois. Né? Esse processo de inflação, ele não é uma inflação de demanda. Os preços não estão subindo porque o povo está saindo às ruas comprando adoidadamente. Quero comprar uma geladeira, quero comprar TV, quero comprar isso, quero comprar aquilo. Não é. Nós estamos, nesse caso, sim, quando a demanda aumenta muito, significa que o povo está com muito dinheiro disponível para gastar, você faz o quê? Aumenta a taxa de juros para inibir o consumo. Porque se ele vai lá comprar uma geladeira parcelada, as parcelas com juros mais elevados, as parcelas ficam mais salgadas. Aí ele vai repensar, poxa, a prestação vai ficar um pouco mais cara. Por outro lado, olha, a aplicação lá de um fundo lá no banco está rendendo tanto. Então, esse sujeito, por conta da alta de juros, vai pensar 2 vezes antes de ir para o consumo e vai aplicar no banco. E aí, em ele não comprando o produto, a loja não vende, não é feita uma encomenda a mais à indústria, e aí os estoques começam a aumentar. O que o comércio faz? Você tem estoque ficando aí para desovar os estoques, baixa os preços, faz promoções. Então, nesse caso, a política monetária, sim, é eficiente. Aumenta os juros para inibir o consumo. Aí ela é eficiente. E você combate a alta dos preços, que é o processo inflacionário. Mas, na realidade, na conjuntura de hoje, não é uma inflação de demanda, é uma inflação de custos. Custos de combustíveis, né? Tem toda essa polêmica aí. Por que o governo não baixa? E também o aumento dos custos de energia. Lembrando, nós estamos passando por uma crise hídrica mais grave dos últimos 90, 91 anos. Então,
energia subiu muito. Numa economia em que energia sobe e custo de combustível sobe, afeta todos os setores, né? E aí nós tivemos problema de geadas lá no sul, tal, então milho disparou, vai faltar milho, nós estamos importando milho da Argentina, gente. E isso afeta o preço dos alimentos, né? Então, processo inflacionário natural, dado um ambiente de guerra, né, passando por uma pandemia, que não é uma exceção, um caso só do Brasil, uma inflação que está se abatendo no mundo inteiro. Eu não sei se eu comentei com vocês, lá no Reino Unido, o custo do gás lá aumentou em 300%, na Europa, numa média, em 200%. O custo do gás é importantíssimo para eles lá, porque tem que lembrar que agora eles estão entrando no inverno lá, e os invernos são rigorosos. E os ambientes lá, as casas das pessoas são aquecidas a gás, a maioria, né? E se eles não tiverem esse aquecimento, muita gente vai. Se pegar aí uma intempérie, aí uma tempestade aí de 40 graus negativos, muita gente não sobrevive, né? Então, o processo de inflação está se abatendo no mundo todo. Vocês estão vendo aí os negócios dos carros novos, a indústria nossa, as montadoras aí, interrompendo o processo de produção, porque não tem os chips lá que eles precisam, não tem insumo. Então, eles diminuem a produção. Então, os automóveis, tem muita gente aí que está querendo trocar de carro, está encomendando o carro, está na fila aí, vai ter que esperar 2, 3 meses pelo carro novo, né? E isso tudo aumenta os preços. Tem casos aí que carro usado está ultrapassando, em termos de valor, o valor do carro novo. O carro usado está disponível, então aumentou de preço. O carro novo, você paga um valor por ele, mas ele não está disponível ainda. Às vezes você tem que ficar esperando 2, 3 meses. Não, professor, aumenta essa fila aí. Tem pessoal comprou carro novo, caminhoneta, está indo já para o 8º mês que está na fila esperando, e era para dezembro, já avisaram os clientes que é de fevereiro em diante. Tem isso. Eu falei 2, 3 meses para ser bonzinho aí, para não tornar a coisa muito assim dramática, né? Mas isso explica porque, em alguns casos, você falou do caminhonete, aí o sujeito está querendo uma caminhonete nova e vai esperar 8 meses e tem uma usada de 1 ou 2 anos de uso, que ele vai ver o preço está maior do que a nova que ele está comprando. Mas só que essa está disponível, aí muitas vezes o cara tem grana, né? O cara se dispõe a pagar. Está comprando uma coisa usada, pagando mais do que um bem. Aconteceu isso com meu pai. Ele comprou um carro novo, pagou um valor X, que eu não sei muito bem quanto que é, mas... Fala aí logo que é uma BMW, aquelas... não custa esse valor aí, não. Mas hoje está valendo bem mais, usado. Na loja, o mesmo carro que ele comprou na loja está mais caro que ele pagou. E eu falei, até eu tô querendo vender o meu e guardar o dinheiro para depois comprar o mais novo. Compensa hoje você vender o seu usado e comprar um novo mais barato. Esperar para comprar um usado mais novo, porque quem tem coragem de comprar um carro 0 km hoje... eles entregarem, né? Tá certo. Então, gente, era isso que eu tinha para contar para vocês. Espero que vocês tenham. Eu sei que a gente tem as limitações nessa modalidade à distância, né? Eu confesso para vocês, eu fico sempre com aquele sentimento de dever não cumprido. Não me dou por satisfeito. Mas, por outro lado, surpreendentemente, muitos de vocês, principalmente vocês aí que participam mais ativamente dos nossos encontros aí, e pelos trabalhos que vocês enviaram, eu acho que alguma coisa deu para aproveitar. Eu sugiro para vocês que vocês guardem aqueles slides que contêm principalmente fórmulas e aqueles macetes de calcular valor da prestação,
calcular quanto juro está embutido num parcelamento de algum bem, aquelas situações lá que está bem no início lá desse material, que isso aí vira e mexe, vocês vão precisar. Como é que faz mesmo para calcular isso aí? E aí você, como é coisa que você não usa no dia a dia, você, poxa, mas tem uma fórmula para calcular isso. Em vez de perder tempo aí, se bem que hoje tem Google que facilita a vida de todo mundo, né? Mas sempre é bom ter um materialzinho assim, né, que vai que vocês não tenham, sei lá, o acesso imediato à internet, mas vocês sabem, não, mas ali tem as fórmulas, tem os exemplos de como é que calcula isso aí. Pode ser útil no dia a dia de vocês aí para frente. Espero que façam bons negócios. Ok? Já comentei, né? Só vou enfatizar. Eu pretendo até o final de semana, sábado, domingo, disponibilizar as notas lá no Siga, porque eu tenho até quarta para fechar os diários, né? Já estou recebendo pressão aqui. Tem professores do curso de vocês que já entregaram os diários, já está tudo certinho e eu ainda não, então estou recebendo pressão aí. Lembre-se do prazo, até o dia 15. Tá bom, tá bom. Mas já tem uma prévia de vocês, lembrando também que vocês que participam aí, é lógico que eu considero a participação de vocês na nota final aí, fiquem tranquilos. Os demais colegas que estão mandando os trabalhos, mas não participam, não vão ser prejudicados, porque a nota final, como eu comentei lá no início, é a média das notas, das tarefas, então ninguém sai prejudicado, não. E no mais, desejar aí boas férias para vocês, bom final de ano, Feliz Natal, e descansem um pouco, leiam um livro, não precisa ser de ADM nem nada, leiam qualquer livro aí, nas férias, e aproveitem, tem outra aula, tá? Aproveitem aí para descansar bem e voltar com tudo aí no semestre que vem, que se Deus quiser vai ser presencial. Tá bom, pessoal? Tem gente já saindo aí porque tem a outra aula. E eu vou ficando por aqui. Deixo aberto um espacinho aí para se alguém quiser comentar alguma coisa. Beleza, professor. Muito obrigado pelas aulas, pelo conhecimento transmitido. Boas festas para o senhor e para sua família. Realmente, a gente vai aproveitar para descansar, porque eu acredito que esse ano não foi fácil para ninguém. E, se Deus quiser, semestre que vem presencial. Eu particularmente, eu não sei da parte de vocês, apesar do conforto de estar em casa, tá? Para mim é muito mais desgastante essa 1 hora por semana aqui do que 4 horas lá na sala de aula por semana. Não gosto do EAD, não gosto do EAD. Na sala de aula, você ia na sala de aula, você aprendia o que tinha que aprender e se programava para no final de semana estudar. Estudando em casa, você começa a estudar às 7 horas da noite, quando você vê já é 5 da manhã todo dia. E o processo de aprendizado é diferente, porque você não tem o contato com o colega, e às vezes ali pelo WhatsApp, às vezes ele não consegue se expressar como ele se expressaria presencial ali, trocando ideia e discutindo, e mostrando um ponto de vista diferente. Foi difícil. E foi o quê? Foi 2 anos EAD que a gente fez? Praticamente, aham. Foi difícil esses 2 anos EAD aí. Foi complicado, cara. A dinâmica é totalmente diferente. Eu confesso para vocês que, para mim, é muito mais desgastante isso aqui, essa modalidade, e é muito mais frustrante também. Não me sinto com um dever cumprido, não. Porque falta, não tem condições de passar. É que a gente teve aí não sei quantos encontros, numa disciplina de 60 horas, nós tivemos o quê? 16 encontros de 1 hora. Não tem como passar tudo, embora tenha lá o material disponível, mas não adianta, não é a mesma coisa do que passar tudo em sala de aula durante 60 horas, comentar, fazer as avaliações, os exercícios em sala,
Aí a gente percebe quem está tendo dificuldade, quem está mais tranquilo, aí ajuda um ou solicita que o colega que está mais tranquilo e entender o conteúdo ajude o colega do lado. Essas dinâmicas aí, infelizmente, a distância aqui não tem. Eu só peço para vocês que o dia que me encontrarem no supermercado, ô, professor, que chato, nem me cumprimentou, eu vou dizer, mas eu estou falando com quem? Porque a gente não conhece, apesar de ter trabalhado aí um semestre, eu não reconheceria vocês aí no dia a dia aí, né? E esse também é um problema aí, não só na relação professor e aluno, como aluno entre colegas entre si, né? Então, essa modalidade de distância, eu confesso, vamos torcer que ano que vem volte presencial. Por enquanto, está tudo previsto, já tem horários aí para o retorno presencial no ano que vem. Só espero que o pessoal não invente fazer carnaval e essas coisas aí, que tem uma variante nova, e depois lá em fevereiro, março, complicar tudo de novo, e a primeira coisa que eles trancam são as aulas, tanto para o nosso caso, o ensino superior, mas principalmente o que mais prejuízo causa é o ensino para as crianças, né? Principalmente as crianças lá nas fases iniciais. Isso aí não tem mais como recuperar, tá, gente? Eu não sei se vocês sabem, as crianças têm uma janela de aprendizado, né? Naqueles primeiros anos de alfabetização, tá? De socialização. E se você perde, nesse caso, no nosso caso no Brasil, estão perdendo, tem crianças perdendo 2 anos de estudo. Criança que com 7 anos era para ter entrado no ensino básico lá, agora está com 8, 9 e não começou ainda. Daqui a pouco fecha aquela janela de aprendizado dela e ela vai ter muito mais dificuldade para começar isso aí lá com 10, 11 anos de idade. Então, esse prejuízo não tem mais, não adianta os pedagogos aí dizerem, não, depois a gente vai repor. Isso é um passivo irrecuperável, né? Prejuízo muito grande. Eu lamento muito, principalmente pelas crianças em fase inicial de aprendizado. Mas fazer o quê, né? É o que temos e torcer para que essa situação toda passe, a gente supere isso e volte ao novo normal. Tá bom, pessoal? Estamos fechando 1 hora aí, tem gente que já foi, tem gente que vai ter aula em outra. Tudo de bom para vocês, fiquem bem. Se a gente se encontrar aí no campus aí, eventualmente aí, digam, ó, professor, era eu, tá? Porque provavelmente não vou reconhecer. Né? Tá ok, gente? Vou parar. Boa noite. Tudo de bom para vocês. Boas festas. Se cuidem, não vão para o carnaval. Não soltem fogo.